Oi, gente, tá no ar mais um Pô de Alergia. Eu sou a Carol Barreto e sempre comigo, eu estou sempre bem acompanhada, Cabeção. Ih, maravilha, sempre bem acompanhado. Querido. Gostei. Eu vou te dar um dinheiro. Meu Pix é o meu celular. Muito bem. Não esqueça. A minha esquerda, eu já vou apresentar as convidadas, depois eu falo do tema. Isso. À minha esquerda tá a deputada Carla Machado. Bem-vinda, prazer. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui com você e Cabeção, essa cabeça privilegiada. Eu gostei do elogio. E do meu lado direito, a psicóloga e pós-graduada em autismo, Isabelle Braga. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Oi, olha só, essas mulheres maravilhosas estão aqui com a gente porque o dia e a Semana do Orgulho Autista passaram a fazer parte do calendário oficial do Estado aqui do Rio de Janeiro. Legal. É verdade. E essa lei é de autoria da deputada Carla Machado. Então, a gente vai falar sobre essa lei da Semana do Orgulho Autista, mas outras também sobre o assunto. Eu vou começar perguntando para a nossa psicóloga, Isabelle, porque é o seguinte, trouxe uns dados para a gente abrir aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 1% da população tenha transtorno do espectro autista, ou seja, só no Brasil são cerca de 2 milhões de autistas. No estado do Rio, a projeção é de 160 mil pessoas vivendo com autismo e a incidência vem aumentando nos últimos anos. Então, eu acho importante a gente começar explicando o que é o transtorno do espectro autista, o chamado TEA. Então, vamos lá. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que acomete a fala, interação social, padrões incomuns de fala, pouco ou quase nenhum contato visual, repetições de frases, o que a gente chama de acolalia. Então, antes mesmo dos 12 meses, a gente consegue aí perceber que no bebê, na criança, já tem algumas coisas que são diferentes das crianças típicas, né? E aí, algumas pessoas... É importante a gente falar que o autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno. E aí, ele não tem cura. A gente consegue melhorar a qualidade de vida daquela família e das crianças, mas ele não vai deixar de ser autista. O que ele pode acontecer é transitar entre os níveis de suporte, que a gente costuma dizer, nível 1, 2 e 3. Então, ele pode ser um nível 2... e passar para dependendo do trabalho, de uma boa equipe multidisciplinar, intervenção com a escola, com os pais, passar para do 1 para o 2, e infelizmente às vezes do 1 para o 3, mas não sair do espectro, né? Porque a gente infelizmente pega encaminhamentos que diz lá no finalzinho, saindo do espectro do autista, isso infelizmente não existe, não tem como, não tem. A gente ainda tem muito que lutar. Muita coisa. E até adiantou a próxima pergunta, que é exatamente essa da dificuldade de fechar o diagnóstico. Porque às vezes é uma resistência da família, mas às vezes é uma dificuldade de marcar também as terapias, o profissional adequado para fazer isso. Esse atraso, essa demora, como é que pode prejudicar o paciente? Então, o que a gente vê como profissional, a gente precisa que o médico, né, um neuro ou um pediatra, feche esse diagnóstico. Que dificulta um pouco, porque você vai ao neuro ou ao pediatra a cada 6 meses. E às vezes, a cada 6 meses, a gente já perdeu aí uma janela que a gente chama de janela de oportunidade. A criança autista, com 6 meses para frente, ela já perdeu muita coisa que nós conseguiríamos estar intervindo ali mesmo, sabe? Colocando para funcionar. A gente costuma dizer que algumas coisas a gente vai fazendo por várias vezes, condicionamento, a gente tenta aquilo ali várias vezes até que a criança aprenda. Então, quando você marca uma consulta hoje, marca daqui a 6 meses, você perdeu 6 meses. Mas hoje só quem pode, de fato, fechar o diagnóstico são os médicos. E aí, por que às vezes esse atraso? E eu até fiz aqui algumas coisas, né? Falta de profissionais qualificados, dificuldade de acesso aos serviços. Nem todo mundo tem um plano de saúde, nem todos os pais têm condições de pagar 600, 700 reais numa consulta com o neuro. E aí vão pro posto, e aí hoje eles conseguem uma consulta, mas aí vão conseguir novamente pro ano que vem. Então, a gente vê muito isso dificultando, porque o atraso no diagnóstico, a gente perde aí a janela de oportunidade que essa criança tem. E não é só o diagnóstico, né, doutora? Há essa dificuldade tremenda do diagnóstico com a equipe de especialistas, né? Porque tem o neuro, tem o pediatra, mas tem o fono, tem o físio, né? Tem o terapeuta ocupacional, como você falou aí mais cedo. É difícil que se tenha, né, profissionais e profissionais também treinados para lidar com o espectro autista, né? Então a gente vê que realmente o poder público não está preparado, não se consegue vagas para
que as pessoas, né, possam conseguir uma consulta. Muitos, né, que é a grande parte da sociedade, muitas vezes paga um plano de saúde, não consegue, quando consegue ter o diagnóstico, não consegue ter as terapias sendo feitas, não tem escolas preparadas para receber esse tipo de criança, né? Esse ser tão importante, tão inteligente, porque a gente vê aí muitas pessoas que são detentores do espectro autista, mas que têm hiperfoco, são super inteligentes, mas que têm outras limitações também. Mas a gente vê que realmente precisa se conscientizar a sociedade para que não discrimine. Sem dúvida. Muitos desses, inclusive, são profissionais eficientes demais, hiperinteligentes, mas que muitas vezes, para não sofrer a discriminação da sociedade, nem se apresentam como tais e não gera aquela coisa do exemplo. Então, eu acho que esse trabalho da informação, ele é por demais importante, porque une a sociedade nesse sentido, no respeito também ao ser humano. É verdade. E aí, existe uma lei aqui no Rio que assegura a renovação de laudos médicos às pessoas com autismo para concessão de benefícios públicos. Essa lei determina que o laudo médico que atesta o TEA terá prazo de validade por tempo indeterminado. Aí a gente volta na questão da dificuldade de marcar a consulta, porque se tinha que ser renovado, você precisa marcar. Agora não, agora você recebeu o diagnóstico, tem o laudo, você não precisa estar voltando o tempo todo para renovar. Era uma demanda que chegava muito lá para a senhora, essa dificuldade de todo tempo ter que emitir um laudo. A senhora percebia isso também, essa dificuldade de marcar as consultas? Com certeza, é muito complicado. E a doutora falou aí no princípio, tem o espectro autista para a vida inteira. E essa dificuldade de diagnóstico para saber como que pode ser trabalhado, né, essa criança, já é difícil. Arrumar médico, consultas para renovar um laudo, dava trabalho à mãe, era um transtorno para os pais, um transtorno para a criança, e os direitos muitas vezes não eram mantidos por conta disso. Então, acho que foi um passo bem grande, eu acho que demonstra também com isso, né, que não há cura, né, para essas pessoas que têm o espectro autista, que é uma condição permanente, e sendo dessa forma, não se precisa renovação de laudo. Não é uma amidalite, né? Hoje eu tô, semana que vem não sei, né? Quer dizer, toda hora eu preciso ir no médico para examinar. Se é para sempre, o primeiro laudo vale para sempre. Exato. Mas muitas vezes os médicos não têm nem a capacidade de estar laudando, porque depende de exames outros, não é isso, doutora? Vale ressaltar que ainda temos algumas dificuldades em operadores de saúde. A gente precisa ainda, a cada 6 meses, estar atualizando todo o plano terapêutico, tudo que vá justificar ainda a estadia daquela criança, do porquê. E aí, se a gente não manda, aquela criança fica lá negada ou em análise para sempre, a gente não recebe. Nossa. Apesar disso, que foi de uma grande valia para a gente ainda tem dificuldades com a operadora de saúde. E acredito que a dificuldade, Carol, ainda seja de fazer o laudo, né? O primeiro até. O primeiro. Né? Quanto mais os demais, né? Quer dizer, é uma coisa muito sem nexo, né? Sem compreensão. E eu queria reforçar essa equipe multidisciplinar que cuida desse paciente. Então, a gente tem psicólogo, neurologista. Então, eu trabalho numa clínica, eles vêm com a indicação do neuro, e na equipe lá consiste em psicologia, fisioterapia, psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional. E aí a gente vai avaliando cada criança, cada caso, e colocando as consultas necessárias e que vieram em encaminhamento. Nós temos um neuro a cada 15 dias, na outra unidade, mas eles não trabalham ali com a gente. E aí vai uma crítica, né? Deveríamos sim trabalhar
todos juntos, mas às vezes a gente quer um contato. Olha, Carol, eu preciso falar com você sobre o paciente João, porque aconteceu isso, e nós não temos essa resposta imediata. E aí é o que eu tô falando, cada atraso, a gente perde uma oportunidade. E aí se vê muito uma disputa de poder, o que é muito ruim. Você não é médica, você é psicóloga. Então eu, como médico, estou ditando o que a gente precisa fazer dessa maneira. E aí, como psicóloga, a gente acaba fazendo uma intervenção, avaliação, planejamento terapêutico. A gente está com aquela criança de 1 a 2 vezes semana. Às vezes a gente vai na casa da criança, na escola da criança. Então a gente não vê a criança a cada 6 meses, né? Então a gente tenta passar isso. Eu estou falando do João porque eu conheço o João e eu costumo dizer que eu levo essas crianças para casa. Né? Eu levo o trabalho para casa, eu tento intervir, eu entro em contato com os pais, porque eu acho que trabalhar com autismo é isso, assim, Família, às vezes. né, também. Você não coloca a família, você não consegue. Então eu preciso que o professor entre, que a família entre, que os médicos estejam dispostos a nos ouvir e que numa grande maioria isso não acontece, o que prejudica muito. É um trabalho realmente que deveria ser integrado. E a gente vê isso muito pouco, porque o acompanhamento dessa criança, ela precisa ser feito por vários especialistas e até mesmo avaliando a melhora dela. Muitas vezes nós tivemos denúncias aqui na Alerj que profissionais de saúde não podiam visitar, ir até a escola, não tinha abertura e precisava disso para fazer a avaliação da criança. Então, quer dizer, são coisas tão simples que precisa realmente de conscientização e precisa da união da equipe, né? Tem um centro terapêutico em São João da Barra que a gente conseguiu fazer isso, sabe? São os profissionais todos conversando sobre um ser. É uma vida, é um ser humano e até mesmo avalia-se melhor se as técnicas que estão sendo utilizadas, né, poderiam ser melhoradas, se deveriam ser trocadas. Uma avaliação em conjunto, com certeza, gera um resultado muito melhor. Mas, se a gente chegar sem avisar, a gente nem entra. Não, isso aí... A escola já... Isso aí... Escola, agora tocou no assunto, escola é um problema, né? É um problema muito grande, porque nós deveríamos ter a inclusão, que a escola fala que tem a inclusão, mas eles não incluem a criança. Então, nós recebemos uma... A mãe falou, olha, eles tiram, né, a criança da sala quando tem qualquer tipo de atividade. E aí eles começaram falando pra gente que estavam trabalhando de forma insalubre, porque esse determinado paciente, ele tinha uma ecolalia vocal, então ele grita muito o tempo inteiro. Ele não fala, ele já tem 10 anos, e aí é a maneira dele de se comunicar. Mas a escola também não fazia... A escola não está preparada para receber. Como eu posso me comunicar com ele? Ele é uma criança maravilhosa, assim. Tá trabalhando de forma insalubre, ok, vamos lá. Ele grita da hora que ele chega até a hora que ele vai embora. A gente pode ficar na sala? Pode. E aí nós entramos. E aí ele não gritou desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente saiu, porque nós tínhamos, né, uma rotina com ele. Nós levamos tudo isso. E aí, a partir disso, eles nos colocaram ali à disposição. Vocês podem vir, entrar 2 vezes na semana, ajudar a gente a montar. E aí, ele só ficava na escola por 2 horas. E hoje ele consegue fazer o horário dele normal, porque a gente conseguiu entrar e fazer esse trabalho. Mas a gente chegava lá e a gente não entrava. Aí tivemos que pedir... Nossa, a gente mandou vários e-mails, pediu ajuda, ia pra porta da escola, não entrava. E aí conseguimos. Mas assim, a luta é essa. Eles embarreram a gente logo na entrada. Aí você vê, Cabeção. A dificuldade. A dificuldade. De uma escola abrir os portões para aquele profissional fazer a avaliação. Tem escola que tem a coragem e nega, mas pelo desconhecimento da importância da informação. São coisas tão simples e tão importantes para a criança. E a gente vê que as leis... É o que eu falo sempre aqui no plenário, as leis existem, até porque as leis, né, que atendem as pessoas com deficiência, atendem hoje as crianças, né, com espectro do autismo. Mas a gente não vê a lei ser cumprida nesse país. A gente vê muito leis, e a gente continua aqui, eu como legisladora, mas
infelizmente, as leis não são seguidas e os direitos não são assegurados. Aqui na Alerj eu tenho falado muito. A gente tem já várias leis aqui, mas leis, projetos que não são cumpridos, porque não são regulamentados. E aí existe também um outro problema, que é a questão financeira da máquina pública em arcar, né, com a legislação. O cuidador, o que tem que ter, o mediador para essas crianças, não tem. Quando tem também, não são treinados, Não é qualificado às vezes, não são né? qualificados. Pra Às vezes atender. são 3 crianças para níveis de suporte diferentes, e aí você não consegue assistir, né? É. Temos pouquíssimos terapeutas ocupacionais e pouquíssimos neurologistas no mercado. Então é muito difícil. A gente fala assim, às vezes é uma luta. Eu não falo em glória porque as coisas são conquistadas pouco a pouco, mas é uma luta que não tem que ser só de um, tem que ser de todos. É um esforço coletivo, né? Uma vez, Carol, fiz uma reunião com as mães, né, com os pais atípicos lá no gabinete, como a gente sempre faz lá, né, por causa da frente. Uma mãe chorou, relatando o quanto o seu filho era julgado no supermercado, que ela deixou de ir ao supermercado com o filho, porque não só a criança era julgada, ela também, como se ela fosse uma mãe displicente, que não dava educação ao seu filho. Né? Mas isso aí eu queria falar, é uma situação que eu até vivi. O cordão ajuda muito. Sim. Porque eu vi a criança gritando, se jogando no chão com o cordão, e as pessoas ao redor estavam lá, tipo, dando apoio para a mãe. Se não houvesse o cordão, ela já estava falando, olha aí, ó. A mãe não está O não dá cordão jeito. de identificação. É, aquele cordão de identificação. Aquele foi Ele é muito bem importante, muito importante. Total. E as pessoas precisam saber que ele existe para tal finalidade. Porque às vezes também vê pendurado no pescoço e não sabe o que é. E tem, Né? acreditem, muitos não sabem ainda o que significa esse cordão. É, muita gente. Principalmente, né, o povo em si, A população que não mesmo. tem muito acesso à informação. Por isso que eu volto a dizer, a informação, a conscientização da sociedade É a base de tudo, né? A senhora falou da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que a senhora está à frente. A gente vai voltar a falar dela já já, mas assim, eu queria perguntar para a doutora o seguinte, o suporte familiar também é muito importante no desenvolvimento desse paciente. Como que incluir a família e também incluir a sociedade faz com que esse indivíduo tenha avanços, tenha progressos, acolher a família também, porque é uma demanda grande também, né? A família precisa de um que é a parte carinho, mais difícil. né? Como é que funciona isso? Então, tem pais que já chegam preparados para isso. A gente tem uma paciente, até eu e a Bia, que a mãe dela, ela é incansável, sabe? Aquela pessoa, ela não cansa, ela tá ali, ela faz tudo. Você fala, ó, você tem que fazer assim e ela vai fazer. Tem pais que já são mais arredios em determinadas situações, porque eles não têm o acolhimento. Então, a gente vai acolher a criança, mas eles precisam também ser acolhidos. E o que mais a gente vê em consultório é: esse pai saiu de cena, eles se separaram, essa mãe é sozinha, e eles estão exaustos. Essa é a realidade, eles estão exaustos. Então, assim, eles chegam dispostos até um determinado momento, assim. Então, eu acho que esse acolhimento, eu costumo dizer que o acolhimento em qualquer parte. Você chega lá, no primeiro momento eles estão gritando com você. E aí você fala, não, vamos entrar, tomar um café, tomar uma água, vou tentar entender o que está acontecendo, eu ainda não entendi. E aí eles saem, é isso, chorando, abraçando, porque eu acho que acolhimento Gratos, é tudo. né? E aí aquela mãe, em especial, ela passou por tanta coisa para chegar ali com aquela criança, que ela já chega ali cansada. Então eu costumo dizer que num primeiro momento é tentar entender o que está acontecendo e como a gente pode ajudar. E eu também acho que a gente precisa encontrar profissionais dispostos a ajudar. Porque vai fazer 11 anos, né, que eu tô nessa trajetória com o autismo. E eu costumo ver profissionais e profissionais. Então tem os profissionais que entram de verdade, não, vamos lá, eu vou te ajudar. E tem aqueles que naquele momento ali falam e acabou. Então eu acho que a diferença é o acolhimento, mas o acolhimento de verdade, sabe? É tentar fazer alguma coisa para mudar a vida daquela pessoa.
Eu acho que eu tenho isso como propósito de vida, assim, eu não quero ser de mentira na vida de ninguém. Então, se eu pegar mais alguém, se eu pegar mais um caso, se eu conseguir pegar mais uma criança, que eu consiga fazer diferença na vida daquela criança, na vida daqueles pais. Se eu não der conta, porque é um trabalho muito pesado pra gente também, a gente fica, dependendo da situação, a gente adoece, a gente não fica legal. Aí eu não quero nem me colocar à disposição para isso se eu não for conseguir dar conta do trabalho. E eu acho assim, a nossa equipe é muito coesa nessa situação. Mas eu acho que acolhimento é a resposta de tudo. A frente também tem esse suporte aos familiares? A senhora recebe essas demandas lá? Como é que é? A frente nos proporciona, né, fazer esse encontro, né, das pessoas que têm um interesse único. No caso, né, buscar melhores condições de atendimento para os filhos. E nisso a gente observa o que a psicóloga, qual é o seu nome, minha querida? Isabelle. A Isabelle, me perdoa. A Isabelle falou aí uma coisa que eu presenciei das mulheres, porque mãe é aquele sentimento, é um amor realmente que mais se assemelha ao amor de Jesus, o amor incondicional. Que me perdoe os homens também. Eu não digo que mulher seja melhor que homem, nem homem melhor que a mulher. Mas a mulher tem, pela dádiva de ser mãe, esse amor é um amor mais sublime. E normalmente são as mulheres mesmo, a gente vê casos diferenciados, está aqui o Tiago, né, que é um paizão, acho que ele está mais para ser, é um pai e mãe, né? Tem eu, que eu sou super pai, Carol sabe disso, sou super pai. É um ótimo pai. Mas a grande maioria dos casais passam a ter problema e essa responsabilidade fica mais com a mãe. E a mãe, ela abre mão de muitas coisas que ela normalmente não pode trabalhar fora. Se tem um trabalho fora para poder ajudar, até mesmo na saúde do seu filho, buscando um atendimento particular, ela perde o direito da criança. E então a gente vê aí que a mulher, o lar, o equilíbrio familiar, passa a ser muito prejudicado e que tem que ter esse suporte para a família, um suporte psicológico, né, para que essas pessoas que também têm as suas fragilidades possam vencer esses desafios, né, porque é um desafio, né, é um ser que a gente, né, se colocando no lugar dos pais que a gente ama e que a gente vê tanta dependência, né, com relação a tudo, muitos, né, questão de som, questão de cheiro, a questão da alimentação, que é muito importante também na vida dessas crianças, as terapias, a questão dos atendimentos médicos, né, a questão da educação, o futuro dessa criança, porque essa criança é criança hoje, mas será adulto amanhã e vai manter o espectro, né? Vai continuar sendo autista. Então, são coisas que realmente pesa muito para a família. Ah, com certeza. Pesa muito. E algumas mães solo também, né? Tem uns pais que abandonam. O negócio começa a ficar pesado, o cara aí a vai mãe embora. fica com toda... Hoje nós né? até temos visto na clínica alguns pais mais atuantes, de verdade, mas não era a realidade, regra, não. né? Não era a nossa realidade. Mas é o que você falou enquanto profissional. É um propósito de vida. Sim. É o amor que você coloca naquilo que faz. E que você vê que não é só um número, é um ser. Então isso, essa consciência... Quando passar a ter número, tem alguma coisa errada. Ou você troca de profissão, ou você volta uma casinha. Eu costumo dizer isso. Com certeza. Agora, os estudos, enfim, a ciência continua andando e avançando, então eu queria te perguntar, tem novas abordagens no diagnóstico, na compreensão? Tem alguma novidade que você pode trazer? Então, sempre aparecem muitas coisas, né? Eu sou analista do comportamento, ABA, e eu costumo dizer que, para mim, o mais eficiente mesmo, com dados, números, registros, o que a gente consegue mudar comportamento, e não só de autista não, tá? Eu aplico em casa com os meus filhos. ABA, para mim, é o que
faz a diferença, porque a gente consegue mensurar e mostrar que alguma coisa ali está O acontecendo. que é o ABA? Só para quem tá... ABA é a análise do comportamento aplicado, que a gente consegue dentro do que a gente puxa como registro. Então, o paciente está tendo um comportamento interferente, que a gente costuma dizer que é um comportamento inadequado, por determinadas vezes. A gente vai fazer uma análise desse comportamento. Qual o motivo do comportamento? Né? Qual é o antecedente? Porque normalmente as pessoas costumam falar, nossa, mas foi do nada. Nada é do nada. Sempre tem alguma coisa. Às vezes é o caminho de casa para a clínica, às vezes chegou na clínica, viu alguma coisa que não gostou, às vezes o perfume de alguém está muito Incomodou. forte. Incomodou. Então a gente faz uma análise do comportamento, entende qual é a função daquele comportamento, e aí a gente vai puxar um registro e a partir disso trabalhar em cima. Então hoje a gente só consegue ter essa intervenção mesmo eficaz, trabalhar em cima daquilo com ABA. Mas eu sou um pouco suspeita, né? Essa é a minha formação. Mas tem outras. Eu acredito que, eu costumo dizer que a ABA ela é importante, mas o carinho com a criança, o entendimento do que está acontecendo, o assentimento, porque a criança precisa entender o que está acontecendo e permitir que você faça alguma coisa. Então, assim, intervir não é só, senta aqui. Você pega muitas crianças que são não verbais. Sim. Então, ela vai precisar se comunicar comigo de alguma maneira. Você entendeu que aquela criança não está querendo aquilo, não faça. Sabe? Aí eu acho que a eficácia mesmo no tratamento é você entender a criança. Perfeito. Agora, Existem outras terapias também, outras técnicas, mas o ABA é o que é comprovadamente, Cientificamente. cientificamente já está aprovado. Inclusive os Estados Unidos estão muito à frente, né, nessa questão. Só que precisa da dedicação também da família, né? Tem os terapeutas, mas é um tratamento que vai 24 horas, não é, doutora? E aí o que você mais pega Isso é. são laudos médicos com 40 horas semana de intervenção. Aí vem o pai e fala, então, mas o médico quer que ele fique 40 horas de intervenção. Então, mãe, são 40 horas continuadas. Então, ele vai fazer 10 na clínica, 5 na escola, 3 que sejam em casa, mas você precisa dar continuidade a esse trabalho. Mas você precisa chamar os pais para a responsabilidade. Por quê? Às Eles vezes, viram por terapeutas. cansaço, Já viram eles querem naturalmente. colocar a responsabilidade Sim. ali na clínica, né? Aham. E não é. É um trabalho contínuo. Em E casa. dá E trabalho. dá trabalho. É Dá isso. muito trabalho. Dá Dá trabalho, né? Você fala, né, Cabeção, com... Eu tenho 5 filhos. Né? Eu tenho 5 filhos. Tá no lugar de fala. Então quer dizer, sou sempre um pai presente, né? Então meus filhos estão sempre comigo. E o meu filho, ele é casado, a esposa dele tem um filho autista. Né? E desde pequeno, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, a mãe, não! Falei, quando ele começou a olhar a máquina de lavar, que tem um negócio do gira-gira, Sim, sim. da rodinha de caminhão. Então ele começou a olhar a máquina de lavar, olha, leva esse menino para ver que ele é autista. Não. A mãe brigou. Hoje está lá, faz tratamento. A mãe muito dedicada, mas no início ela não quis aceitar, não. Então você é um vô atípico. Vô atípico, isso. Eita, e orgulhoso. E muito. Vô atípico. Agora, deputada, eu vou perguntar um spoiler. Um spoilerzinho, se é que a senhora pode falar, dos próximos passos da frente parlamentar. O que a senhora pode adiantar pra gente? Se pode falar. Tiago tá aqui, pode falar, Tiago? Não tem segredo, é a gente continuar trabalhando com amor, né, defendendo essa causa que é tão sublime. Eu fui fundadora da APAE no município onde eu fui prefeita há 30 anos atrás, então a gente sabe, né, a necessidade que se tenham pessoas comprometidas com a causa. Eu falo que não é uma causa política, não é uma bandeira, é uma causa de amor. Aqui na Alerj, a gente vai continuar trabalhando, aqui tem deputados muito comprometidos, a grande maioria, sabe? Qualquer coisa que se entre em termos de legislação tem um interesse, a gente vê, tem muitos projetos aprovados,
muitas leis aprovadas, muitos projetos em tramitação. A gente precisa que sejam regulamentados, que se dê uma celeridade nesses encaminhamentos, porque são importantes, e também cobrança nesse sentido. Eu estive recentemente visitando o Centro Diagnóstico do Estado, bacana demais, mas o volume a demanda é extremamente maior a oferta que se tem. Então nós temos que espalhar, né, para o estado inteiro. Eu vi esses dias uma matéria que vocês, né, com certeza tem conhecimento, da questão das aposentadorias, dos benefícios do INSS, do governo federal, em decorrência das pessoas, e está aumentando cada vez mais. Então precisa cuidar, precisa dar alternativa, o Estado, né, a União, para que essas pessoas possam ter uma vida mais tranquila, que sejam de fato incluídos, Com dignidade, né? na sociedade. Né? Porque a gente fala muito de inclusão e a gente, de fato, precisa avançar muito Na para que nós prática não é, tenhamos né? de forma efetiva. Eu ficaria muito mais tempo, o Cabeção certamente também, Com mas a gente certeza. precisa encerrar. Então, quero agradecer muito, Isabelle, pela sua presença. Foi muito bom, você trouxe Eu tanta gostaria de coisa boa. agradecer, porque eu cheguei aqui muito nervosa, mas vocês são tão maravilhosos que eu Que bom. ficaria mais uma hora aqui. Não E a vou. porta está aberta para você voltar, porque eu sei que é um assunto que a gente vai falar muitas vezes E gosta, né? e a gente precisa de profissionais bons para falar, então volte sempre aqui, viu? Sim, obrigada. Obrigada eu. Deputada, a senhora está aqui no meu coração. Muito obrigada por ter Carol. vindo. Volte sempre, muitas vezes. Foi um prazer a gente falar desse assunto. É um prazer ter uma parlamentar que está engajada nessa e tantas outras causas aqui na casa. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade a vocês. Eu sei da sensibilidade de vocês com a causa e eu tenho certeza que essa parceria é por demais importante. Estaremos outras vezes e quando convidar, nós estaremos aqui porque a causa é justa, nobre e o que vale é esse amor que nós temos, né? É isso aí. E quando eu for São João da Barra, posso te convidar pro sorvetinho? Claro! Daí que Aquela eu vou. nota sorveteria. Daí eu vou. Não, não sei se Não. tem. Acho que não tem, Não, né? porque só dá. Tem até tem, mas o bom é aquele bem açucarado, Não, mas um monte de problema- balinha, um monte de Deputada, cobertura. Deputada, mas eu tenho as dançarinas do diabo, as diabetes. Ah. Aí não dá, tem que ter. Esse tem que ter. rolê você não vai, infelizmente. Tem que Vamos ser só nós no duas. diet. Mas faz o seguinte, se agrada, seja feliz no dia e numa semana. Quando for pra ir pra lá, eu fico uma então semana você sem nada. Isso. Aí você fica. Aí vou na fé, vou na fé. Fique na disciplina para dar uma. É bom ser criança um dia. Eu falei, Carol, e todos nós temos essa criança dentro da gente. E é isso que faz a gente aguentar tanta coisa, né? Exatamente. É isso aí. Ó, tô feliz que ela me chamou de criança. É. Semana passada eu fui chamar de idoso. Idoso não, porque idoso é o legalzinho. Fui chamar de velho, que é o velho é que é chato. Fui Tá chamar de melhorando velho. pra você. Tá melhorando Semana pra que mim, vem o né? que virá. Não sabemos. Neném. Obrigada, gente. Cabeção, semana que vem você volta. Só obrigada. Se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.